E aí galera, beleza? Flashzito na área e faz tempo que eu prometi esse vídeo pra vocês. Vocês sabem que eu amo esse personagem, que é a Cloud, e eu tenho uma que eu tô upando levemente, mas nada mais justo do que trazer pra vocês alguém que é main da classe e tem um conhecimento gigantesco, que é o Dox, que tá aí na call. Dá um oi aí, Dox, pra rapaziada. E aí, galera, eu sou o Dox, eu sou uma das andarilhas aqui da guild. Atualmente eu tô top 1 do Eudora 4 e top 10, se eu não me engano, de todos os Eudoras. Boa, boa. E bom, ele tem alguns conhecimentos bem interessantes para trazer para vocês, algumas coisas sobre também os APRs, o porquê ele escolheu isso, e hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre a classe por completo. Se vocês querem ver insígnias, combos, tudo da classe vai ter nesse vídeo, então deixa aquele like gostosinho, compartilha com a galera para a galera ficar informada sobre todos os vídeos, tutoriais e informações gerais de Crystal of Atlan. E bom, sem mais enrolações, vamos fazendo as perguntas aqui para o Docs. É praticamente uma entrevista, né, com ele. E Docs, me fala um pouquinho sobre o leveling da classe. O que você achou sobre o leveling? Como que é a progressão dela ali até o nível 45 e depois para o 60? Então, Flash, eu achei a progressão dela bem fraca, principalmente nos primeiros níveis, porque ela vai se destacar mesmo quando ela começa a pegar ali o 45 pra frente, porque ela tem algumas skills. As skills dela, as mais fortes, são as últimas. Ela não é igual, por exemplo, a Bounty Hunter, que a skill principal é logo a inicial. Então, o leveling dela foi bem difícil nesse sentido de aplicar dano. Principalmente porque ela tem a mecânica de ki dela, então as skills iniciais elas não têm elas não são afetadas pelo ki. Então, eu não tenho aumento de dano nesse sentido. E além disso, a minha barra de ki ela desce muito rápido no início do jogo. Então, quando sua barra desce, você não consegue, você tem que esperar, você não consegue soltar skill, então você tem que esperar ela encher para poder continuar o seu combo. Uhum. Então, assim, o início dela foi bem complicado nesse sentido, mas depois que ela pega o 45 e ela tem as passivas para sustain de Ki e tem as skills que são afetadas pelo Ki, fica muito mais fácil. Ah, PvE e o PvP. bacana, bacana. Então aí, ó, galera, vocês viram sobre o leveling, um leve resumo aí. Já dá para ter um entendimento, eu também concordo plenamente. Por isso que eu até perguntei até o nível 45 e o 60, como foi. Eu fiz duas etapas nessa pergunta, porque eu já imaginava que seria isso. E, cara, concordo 100%. Vamos falar um pouquinho sobre a parte dos equipamentos, pode ser? Pode ser, Mostra os seus pode ser. equipamentos, fala o que você quer atingir com os seus equipamentos, qual set você quer fazer, que a gente já vê que tem o elmo da cavalaria, o que você quer progredir aí no seu set, tem alguma dica que você quer dar pra galera que é essencial aqui nos equipamentos? Então, sobre o meu set, primeiro default, acho que toda classe tem que buscar fechar o set da classe, porque isso vai te dar muitos buffs de conjunto, então isso vai te garantir muito dano e no início você tem que buscar isso. Como você falou, eu tô buscando cavalaria aqui, e a minha ideia é colocar a cavalaria. Primeiro eu poderia ter craftado, por exemplo, a bota da cavalaria, mas eu escolhi justamente o capacete porque ela vai me dar muito CD à medida que eu dou combo. E essa classe ela é voltada para combo, ou seja, ela vai dar multi-hit. Todas as skills dela praticamente dão multi-hit. Sim, de alta Então, frequência, né? exatamente. Quando a gente ativa essa passiva de alta frequência, a gente vai ganhar CD nas skills. E a Cloud, ela não bate direito com o ataque básico. O ataque básico dela é praticamente só para você recuperar aqui. Então, você ter as skills up a todo momento é importantíssimo. Então, eu foquei primeiro no capacete e na minha progressão de cavalaria eu vou pro peito e depois para a bota. Certo. A luva e a calça eu vou manter da classe porque não tem muito sentido eu botar de outra parte do xadrez porque eu não vou ter a passiva aqui. Em Uhum. questão de efeito básico e de efeito de set de duas peças, eu ganho, por exemplo, no crítico aqui afetado pelo meu Ki. Então elas são muito fortes ainda. Então não Uhum. faz muito sentido eu botar uma do xadrez aqui. Então, em questão de progressão, principalmente de xadrez, eu estou fazendo essas três partes. Em questão de up de equipamento, você jogar do 55 para o 60. Eu fiz algumas coisas que se eu tivesse que fazer hoje de novo, eu não faria, que é o seguinte. A primeira coisa que eu joguei no 60 foi a arma. Então, e gastei muito recurso nisso. Sim, E sim. depois eu descobri que os acessórios, eles têm efeito de conjunto quando você joga pro 60. Uhum. Então, se eu fosse dar uma dica, o que você jogar no 60 primeiro são seus acessórios. Por quê? Porque quando você fechar três peças,
você além de ganhar o efeito do set, do conjunto, você vai ganhar dos acessórios. Isso te dá muito poder. Isso vai te dar muito dano. Muito dano. Concordo Então plenamente. isso foi uma coisa que eu fiz que hoje eu não faria de novo. E eu também acabei colocando esse peito no 60, assim, na emoção, que eu não faria de novo. Então eu focaria primeiro nos acessórios, depois nas partes que eu vou jogar pro xadrez, para economizar, por exemplo, aquela pedra de transferência Aham. perfeita. E aí só depois eu pensaria na arma. Então, questão de progressão nos equipamentos, eu recomendo, quem não fez ainda, fazer algo nessa linha. Faz sentido, faz sentido. Bom, a gente viu agora sobre os equipamentos, então, recapitulando, você vai fazer. Você fez o elmo da cavalaria, vai fazer a bota e o peito? Isso mesmo. Porque aí com Beleza, as três peças eu vou fechar esse conjunto e aí eu vou ter muito dano baseado em APR, que é o efeito do set. Isso certo. aqui comba muito bem com ela. Agora Principalmente uma. pelo, Pode falar, pode falar. principalmente por praticamente quase todas as peças dela te darem muito APR. Então ela se beneficia muito de APR, muito mesmo. Uhum. Tanto que se vocês repararem aqui, ó, no meu o meu APR base é 167 para todos. Eu tenho que eu escolhi Umbra, eu vou dizer o porquê, mas o meu base é 167 justamente pela classe. O set da classe ele te beneficia nisso. Então o Cavalaria, ele junta combo e dano baseado em APR. É bem É perfeito diferenciado, para ela. né? Tipo, esse personagem, galera, vocês vão falar, pô, ele tá com a PR alto, ele realmente tá com a PR alto, mas a classe, o set em si, ele beneficia os elementos em si, os APRs, Exato, entendeu? exato. Então, por isso que ele tá com um APR muito alto, né? Em alguns ali que poderiam estar baixos, mas ele conseguiu concluir o char muito bem. Agora a gente vai falar exatamente dos APRs. Eu quero perguntar pra você um pouquinho, né? A gente vai fazer uma pergunta básica aqui, algumas perguntinhas, né? Bom, a gente sabe que o Eletro supostamente é o meta lá na China, né? E a gente sabe que a galera puxa um Eletro, às vezes mescla com um Eletro e Umbro, às vezes puxa Eletro Incendiário, ou Eletro e Criogênio, ou até mesmo um Umbro e Criogênio. O que, que você está querendo seguir com esse Umbro elevado e o que, que você quer puxar logo depois como um segundo elemento ali para você? Então, eu puxei esse Umbro por uma questão de acaso, porque quando eu comecei a farmar no Purgatório, eu dropava muita peça de bruxo, muita peça mesmo de bruxo. Eu tinha papo aqui de 3, 4 partes da peça do bruxo. Isso me dava muita PR. Então, quando eu comecei a olhar para essa build de single APR, eu já estava com quase 100 aqui de APR Umbro. E aí eu vi no mercado uma insígnia da bruxa que convertia a minha arma para dano Umbro. E aí eu não pensei duas vezes, falei, vou focar ainda no Umbro. E aquilo, de fato, naquele momento, me deu uma quantidade de dano muito grande, muito grande. Uhum. Como você falou, hoje Eletro tá meio que meta, porque você se aproveita de dano invulneráveis. E a Sim. gente tem muita caçadora aplicando vulnerabilidade hoje. Então, E se eu fosse fazer hoje, talvez eu começasse por um Eletro por saber desses debuffs, sabe? Na época sim. que eu comecei a olhar, eu não entendia muito bem essa parte de debuff. Sim, mas nesse caso eu acredito que você não errou. Acho que tá perfeito assim. Dá pra ver isso, a gente vê a consistência de dano que você tem no lendário do xadrez. Mas se for pra aconselhar a galera, qual elemento você aconselha a galera a dar prioridade? Os dois elementos principais. Um sendo incendiário ou criogênio, né? E o outro, qual que você acha que é interessante? Mantém o eletro ali elevado ou vai pro umbro na sua escolha aí, que você acha que também não foi um erro, mas foi por questão de necessidade na época? Num cenário que você consegue escolher entre um ou outro, eu aconselharia o Eletro. Eu aconselharia o Eletro. Você vai dar bem mais dano. Bem mais dano. Certo. Pode não parecer mais 4 ou 8% a mais de dano invulnerável. É muito dano, cara. É Sim, muito. sim. Quanto mais APR, mais dano, obviamente. Agora, bora Exato. subir um pouquinho ali sobre os atributos base que você tem. Eu tô vendo que seu crítico mágico ali tá bem elevado, 93%. A gente tem um dano crítico de 187, tá bem elevado sim. A gente tem também ali uma velocidade de ataque de 112, né, que é uma base relativamente ok, e tem a taxa de espera de 276. O seu foco foi esses três atributos, obviamente, né? Você tem alguma dica pra galera sobre a parte que já já a gente vai chegar nos circuitos, né, que isso foi elevado graças ao circuito, mas esses são os atributos que você acha necessário? Crítico mágico, dano crítico e taxa de espera? Sim, dano Perfeito. crítico e taxa crítica até mais do que a taxa de espera. Mas taxa de espera é importante porque você tem que rotacionar as skills. Então,
Quanto mais taxa de espera você tem, é melhor. Mas, por exemplo, quando eu entro em combate, a minha taxa ela passa de 350. Então, Bacana, eu ganho bacana. muita taxa, mais o buff da cavalaria que vai resetando as skills, ou ganhando CD. Sim. Então, eu foco mais mesmo em dano crítico e taxa crítica. E, E o APR, obviamente, né? e aproveitando agora que a gente falou sobre essa parte aí que upa com os circuitos, bora nos circuitos aí mostrar pra galera um pouquinho como que tá os seus circuitos, qual que foi a sua ideia, tipo, a gente sabe que é RNG, mas qual que foi a sua ideia de prioridade, de repente pegou um circuito ali que não estava tão interessante, mas tinha um atributo que, pô, é essencial para você. Então vamos começar pelo elmo, aí você vai explicando descendo do elmo, vai descendo assim Beleza. da parte que você quiser. Então, sobre circuitos, a gente tem o capacete, a luva e a bota que eles são, que a gente costuma colocar ou taxa ou dano. Geralmente tem as builds rodam em torno disso. Então, por exemplo, eu hoje estou com taxa, né, no elmo, e aqui eu tenho chance crítica mágica, dano crítico, velocidade de ataque, que não, tipo, não é o ideal. Eu preferiria que fosse um APR Umbro, mas é um circuito ok. É um circuito ok. Eu tava usando dano crítico aqui, eu troquei por quê? Porque no momento que eu tirei o capacete default do xadrez, eu perco a taxa crítica que ele me dá quando eu entro em combate. É um default do xadrez, né? O base. Uhum. Então, eu tenho que compensar essa perda de taxa crítica. Eu tenho que compensar de alguma forma. E a forma mais barata de você compensar isso é no circuito. E você ganha muito. E eu já tinha um dano crítico grande, então para mim é ok eu tirar e colocar um de taxa crítica. É basicamente você repousa o estoque do que era necessário no Exato, momento. exato. Eu trabalho o Flash com uma régua ali de 80% pelo menos de taxa crítica. E aí eu Bacana. tento sempre manter nela. E aí aqui, por exemplo, esse aqui eu tenho crítico mágico, a PR Umbro, mas esse aqui não tá legal. Eu tenho inteligência, que não é o ideal, ela se aproveita mais pouco, e físico. Então esse aqui é um que eu tô Pra vendo para futuramente tentar. trocar. Exatamente, tô tentando. Esse aqui, que deveria ser de taxa crítica, eu deixei dano crítico por quê? Porque eu não peguei ainda nenhum de taxa bom. Eu tenho Uhum. vários aqui upados, mas não tem nenhum de taxa que realmente compense trocar aqui. Porque aqui eu ganho chance, eu ganho taxa de espera e eu ganho PR1. É um bom circuito. É um bom Sim. circuito. Esse aqui de default, né, de vida, eu tenho taxa crítica, dano, APR Umbra, esse aqui tá muito bom. Esse aqui tá muito bom. Aqui, se fosse ataque mágico, seria o circuito perfeito. Esses são os atributos que eu busco. Chance Certo. crítica, dano crítico, APR da minha build e ataque mágico. Esses são os atributos que eu busco. Aqui na bota, eu tô com taxa crítica, porque eu já peguei um aqui mais ou menos razoável. Ele tem dano, ele tem uma velocidade de ataque, tem APR Umbra e tem espírito. Esse aqui provavelmente também eu vou trocar no futuro, mas a prioridade, por exemplo, o do peito está muito pior do que esse. Esse aqui de APR Umbro, por que que eu tava usando dano de habilidade? Mas por que que eu mudei para APR1? Porque no momento que eu fechar o set da cavalaria, eu vou me aproveitar muito daquele buff de APR que ele vai dar, aqueles 600% mais a quantidade que eu tenho de APR vezes 1%. Então, eu ter APR aqui, eu vou ganhar dano do APR, do bônus de dano elemental, mais o Uhum. do set da cavalaria. Então faz sentido eu ter aqui, quanto aqui, o APR Umbro. Esse aqui eu não troquei ainda porque esse circuito aqui tá muito bom. Eu tenho taxa, tenho dano, tenho velocidade de ataque, beleza, ajuda no meu cast, mas poderia ser um CDR aqui, uma taxa de espera. Uhum. Mas quando eu pegar um de APR Umbro bom, eu vou trocar aqui. Então a minha progressão no futuro é essa. Eu coloquei dano de habilidade, mas no futuro, quando fechar a cavalaria, isso aqui vai virar um APR Umbro. Esse aqui é de ataque, né? Flat. Então esse aqui também não tá tão legal. O espírito, força e agência que tá bem ruim, bem É o ruim. Esse aqui eu tenho que famoso, é o trocar. que tem pra hoje, né? É o que tem. O que tem. Ainda tem um dano crítico aqui, mas enfim, bem ruim. Esse aqui também não tá tão legal. Tem uma taxa de espera boa. Tem inteligência e tem um crítico mágico aqui, mas enfim, dá pra melhorar. Esse aqui tem APR, tem dano crítico, tem defesa, inteligência você se aproveita, mas enfim, todos esses aqui, se eu conseguir buscar chance crítica aqui, ó, chance crítica, aqui tem chance, mas uma chance maior. Aqui, buscar uma chance crítica, eu vou aumentar muito a minha taxa crítica. Então, às vezes eu consigo até suprir um circuito que está com taxa, voltar ele para dano. Então eu tenho feito esses testes. Certo. E esse aqui é o da arma, que tem crítico, dano, velocidade, taxa de espera. Esse aqui tá muito bom, não devo trocar ele nem tão cedo.
Bacana, E é isso, bacana. questão de circuito. Certo. Na parte do traje, você pode mostrar as insígnias que você colocou? Tem alguma ou foi tipo assim, que eu peguei de forma random e é isso? Então, questão do traje, a insígnia que eu estou usando, eu fiz alguns testes, eu entrei na sala de treino lá e fiz uma rotação de skill básica e vi a skill que estava dando mais dano. E aí eu cheguei nessa aqui, que é a palma fluorescente, que é aquela que solta a garça e na forma do tigre ela só tem forma em 3 bolas assim. Aham, tipo em Então é cone. aquelas. Isso, exato. Ela não é a skill de DPS single mais alta que eu tenho, mas ela tem um cooldown muito baixo. Então eu uso ela muito durante as fights. Então faz muito sentido eu ter ela aqui. Eu coloquei ela em todas. Porque ela é uma skill que eu estou usando direto. Ela tem um cooldown acho que abaixo de 10 segundos e eu tenho gato, então às vezes proca e eu uso ela 2, 3 vezes seguidas. Ah, bacana. Então ela é muito boa para combar. Ela é uma skill que está sempre up. E por isso que eu coloquei ela. Beleza, bacana. Bom, a gente viu aqui sobre os equipamentos, sobre o leveling, sobre a questão dos circuitos, viu o traje, viu ali as insígnias por completo, né? Agora vamos voltar um pouquinho nos equipamentos e falar sobre as insígnias, né? Que a gente foi do traje já, agora bora voltar e falar um É. pouquinho e falar a tomada de decisão que você teve, o Hum. porquê. Então, as minhas insígnias estão assim. Eu tenho a bruxa, né? Porque como eu disse, eu comprei uma logo no início lá no mercado, então eu coloquei ela 3. Então aqui eu já ganho mais a PR Umbro. No meu elmo, eu coloquei guarda xadrez. Num cenário ideal, onde eu tivesse aquele cap de 80% de taxa, sem essa insígnia, eu poderia colocar uma Clouds aqui, para me dar mais dano crítico ainda. Mas no momento, eu preferi colocar ela aqui para ter uma quantidade aqui de taxa. É 3%, mas, cara, faz diferença. Então, ainda ganho 7,5 de dano crítico. Então, ela é uma insígnia ok para ter no elmo. Aqui no peito tem uma Cloud, é dano crítico puro, então vai te ajudar a bater mais. Na calça padrão, Goramos. Acho que todo DPS usa uma Goramos na calça. Então ela vai me dar aumento de dano e vai me dar nível de skill. Muito boa. Ofélia, cara, é excelente para luva, porque vai me dar PR, então a PR fica ainda mais alta e vai me dar taxa de espera. Então vou ter sempre skill up. Aquele esquema que eu falei, você tem que estar sempre com as skills up. Então essa insígnia é muito boa para luva. Acho que a outra que tem o Leótidas na luva não é muito boa para ela porque é velocidade de ataque. Então aqui faz muito mais sentido você ter essa oferta. Aqui na bota eu estou usando o Chapeleiro para poder me dar PRU, dando alvos exaustos. Numa batalha single eu não me aproveito disso, porque meu Shard não aplica exaustão, então é mais o APR mesmo. Mas se eu tiver, por exemplo, com um bruxo na PT, ele vai aplicar exaustão e eu vou bater mais. Aqui eu tenho feito esse teste, que é o seguinte: eu tô com dano crítico, eu tô com um atacante relâmpago, mas antes eu tinha esse chapeleiro aqui, eu joguei ela pro slot 2, justamente para quando eu tiver a cavalaria, é bem provável que eu use o chapeleiro aqui, que eu acho que eu vou me beneficiar mais de esse aumento de APR, desses 12 de APR, do que esse dano crítico. Então eu comecei a minha build olhando para dano crítico, porque o meu set já me dava muita PR, meu set já estava me dando muita PR, mas no momento que eu troco para cavalaria, algumas partes que me dão taxa crítica e dano crítico, elas vão sair e vai entrar o protagonismo do dano da PR. Então eu olhar para umas insígnias que vão me dar PR, vão me beneficiar no buff de conjunto da cavalaria. Então esse cara faz muito sentido aqui. E aqui na bota, acho que é na bota, não, é na braçadeira, eu tenho aquela outra insígnia que aumenta a chance de crítica. Se eu sentir que minha chance de crítica diminuiu muito quando eu fechei o set da cavalaria e os meus circuitos de taxa crítica não estão compensando, eu vou colocar uma insígnia aqui de chance crítica, aquela que chega acho que até 6% no Tier 3, para compensar essa taxa crítica. Eu vou perder 10, mas como eu falei, meu dano crítico já está razoavelmente alto, então não tem problema eu perder isso para aumentar minha taxa e garantir que eu vou quitar mais vezes. Aqui no André, vai me dando a PR, Goramos de novo para me dar aumento de dano e level de skill. E Torre Escudo para me dar dano de habilidade. A Cloud ela bate com dano de habilidade, então essa insígnia também ajuda muito. E é assim que estão minhas insígnias hoje. Certo, bacana, bacana. Tá bem montado o char. Digamos que o char teve um investimento bem forte, né? A gente vê algumas insígnias E, amarelas ali, né? Nível 2.
Mas achei interessante, eu acho que é legal a galera já avisar mais pra frente o que precisa pegar. E bom, agora eu acho que é uma das partes principais, que é a parte do combo, né? A gente vai falar um pouquinho do combo que você utiliza. Eu utilizo a mesma build, eu já de antemão, galera, eu já concordo plenamente com a build dele, acho bem interessante. Talvez uma outra skill esteja diferente, não sei, né? A gente vai dar uma analisada aqui. E, pô, ele vai explicar sobre o que ele faz no combo, como que ele utiliza e o porquê ele aproveita ao máximo dos buffs. Para quem não sabe, tem a passiva do Ki. Ele vai explicar tudo direitinho para vocês agora nesse vídeo, beleza? Bom, Docs, manda brasa aí. Então, o combo dela, você tem que seguir algumas premissas para você dar o máximo de dano possível. Por exemplo, você tem essa passiva aqui, que eu acho que todo mundo que joga de andarilha já conhece, que é quando você realiza um ataque básico, você interrompe o consumo de Ki. Isso aqui é muito bom. Essa aqui é uma das passivas-chave para você melhorar no PvE, na progressão do seu nível. Mas uma coisa muito boa dela também é que você, após entrar numa das formas, ou da garça, né, ou do tigre, suas próximas duas habilidades vão causar 18% de dano adicional. Então você literalmente tem 18% de dano grátis na sua rotação se você respeitar isso aqui. Então o que eu tento fazer é não aplicar mais de duas skills numa mesma forma. Então, geralmente, e essa é uma da primeira premissa. A outra seria, você pode se buffar com uma skill dela, que é justamente a alma, né, que a galera chama. Então você tem a alma, onde todo dano que você aplicar na alma durante esse tempo aqui, ele vai ser passado 10% para o char. Então você fazer uma raid, é muito bom você ter o time dessa skill. Então, por exemplo, num xadrez aí que a galera faz, você vai fazer o peão, você está sozinho. E o peão ele se movimenta muito. Não faz muito sentido você jogar uma nele logo de início, porque ele vai se movimentar, ele vai sair do range, você não vai conseguir atingir ele e a alma ao mesmo tempo. Então, esse tipo de percepção, se o alvo ele é imóvel ou ele é muito móvel, isso define muito como você vai começar a sua rotação. Porque, por exemplo, se ele é um alvo mais móvel, eu posso começar com a forma do tigre e dar a skill do. Deixa eu resetar aqui. E dar a skill. Caraca. E dar essa skill aqui que vai buffar o meu dano. Vai buffar apenas o meu dano, não da minha PT. Ele tem um. Ele tem Basicamente um buff. você cancela meio que Isso. o dano grupal e começa a trabalhar um dano mais Isso. solitário, né? Um dano que é pra você Exato. É diretamente. só para você. Essa skill ela vai aumentar seu dano até 16%, dependendo de quantos alvos você atinge de uma vez. Então, por exemplo, numa provações hábeis da vida, é muito boa essa skill. Porque você vai atingir vários, vai dar um dano bom e você vai se buffar. Quando você está em grupo, numa PT, é mais interessante você usar a alma justamente para que todo mundo consiga aplicar o dano na alma. Mas é interessante também que esse alvo esteja imóvel. Então, essa é uma das premissas para você atingir o máximo de dano. Então, por exemplo, uma rotação que eu gosto de fazer quando eu estou começando com a forma da garça. Jogar a alma, eu dou essa skill aqui, eu colo nele e dou essa skill aqui. Por que eu dou essa skill aqui? Essa skill ela espalha, mas se você der ela colada no boneco, você vai dar muito dano você vai dar muito combo. Primeiro é isso, você vai dar muito combo. E depois disso você vai aplicar muito dano. Você aplica mais dano do que da forma da garça, essa skill aqui. E fora que acrescentando uma coisa, ali, igual você falou, você mantém o buff sempre do stack de 2, porque faz o combo Isso. de novo lentamente pra galera ver. Ó, Ó, galera, lá no canto superior, quando ele usa esse daí, ó, ele tem duas skills que ele pode usar, que é a circulação de Ki ali. Ele tem duas habilidades que ele pode usar que vai dar o dano de habilidade mais 20%. Então, ele vai soltar a skill da alma e vai soltar o Kamehameha. Nisso, isso. acabou, ele vai trocar de elemento e já vai soltar aquela bola de fogo. Então ele sempre vai ficar swapando entre esses elementos, aproveitando o máximo do buff. É isso que ele quis dizer no início, para quem não, de repente, não entendeu ou saiu Aí. pulando o vídeo, né? Então é basicamente isso. E aí, continue. Um outro ponto também, que agora com as montarias, é você sempre estar dashando para poder pegar o buff da montaria, que você vai dar mais dano de habilidade. Então, por exemplo, deixa eu. Você quer fazer um. Você quer fazer um velo dourado. Quando você vai começar, você vai dar a skill que você quer, você vai cancelar a animação. Isso é uma parada importante. Você sempre cancelar a animação. Você vai dar skill, porque se você não cancelar a animação,
Olha como é que ela faz. Ela tem uma animaçãozinha dela que você perde tempo. Então, em speedruns, é interessante você sempre cancelar a animação. E aí você dando dash, você já vai pegar o buff da montaria. Fez isso, Alma, jogou o Kamehameha, rolou nele, tacou o buff, tocou a skill, e aí você faz a rotação baseado no que você tem disponível aqui. Mas só que vai resetar muito rápido. Então, por Uhum. exemplo, essa skill aqui, deixa eu fazer uma rotação aqui mais completa, por exemplo. Aí aqui, ó, por que eu não gosto de usar a ult logo no início? Porque eu tenho que destacar esses buffs de sangramento que o set me dá. Isso aqui é mais interessante eu esperar estacar esses buffs para depois ultar. Então, por exemplo, aqui, ó, estaquei ali. Aí agora eu consigo ultar. Usei a raposa para me dar o buff de dano. E aí a ult, como ela é AOE, ela vai pegar tanto na alma quanto no boneco. E aí vai potencializar meu dano. Então, por exemplo, a rotação inicial que eu gosto de usar é mais ou menos essa. Então, por exemplo, quando Gostei. eu quero fazer com a forma do tigre, o que eu faço? Essa skill, essa, troquei e ultei. Quando eu tô lutando, ela tem dois tipos de sangramento. Um que é sangramento interno e externo. O interno, o mob ele vai tomar dano quando ele soltar uma habilidade em você. E o outro é o externo quando você aplicar dano. Num alvo que ele não vai te atacar, um dos sangramentos não faz muito sentido, porque ele não vai bater em você. Mas numa situação mais real, assim dizendo, numa raid, nesse sentido, é mais importante, é importante você ter essa ult up para quando ele tiver com os buffs, você vai dar mais dano ainda nele. Ah, bacana. Então, E então assim, uma coisa que eu pode percebi, falar. desculpa interromper, eu percebi que então o legal dessa classe é que você pode brincar à vontade. A gente tem um combo meio que inicial padrão, só que depois fica muito Isso, flexível, né? A gente consegue isso. brincar, é uma classe que dá pra se divertir. Eu vi que o combo que você usa é o mesmo que o meu, tipo, é um padronizado ali. Só que eu percebi que depois também a classe, você fica muito solto. Você sempre fica olhando nos buffs, dependendo da taxa de espera da pessoa, talvez seja interessante ela usar uma outra skill e já swapar, aí por a taxa de espera ser muito alta, de repente você consegue trabalhar um outro tipo de rotação, então isso que é bacana dessa classe, né? Perfeito, é isso mesmo. Você tem muita flexibilidade. Então, por exemplo, o xadrez aí que a galera tá habituada, a gente vai começar a fazer um Polônios. Eu vou começar com a forma. Foi mal. Eu vou começar com a forma do tigre. Por quê? Porque ele tá no meio, eu quero dar dano nele mais rápido. Então eu vou dar um gap close com essa skill aqui. Ataquei essa skill, aí ele vai começar a perseguir alguém. Eu não vou tacar a alma. Por que eu não vou tacar a alma? Porque ele vai se descolar da alma e eu não vou conseguir aproveitar o máximo possível. Então eu deixo para usar a alma nele. Quando ele tiver feito a mecânica lá no meio, ele quebrar, aí eu jogo a alma e aplico o dano. Então esse tipo de percepção de contra quem você está jogando é fundamental você dar o maior dano possível. Então isso é muito interessante dela, porque você tem muita flexibilidade de aplicar o combo. Tem algumas skills aqui que eu evito no combo, que são essas aqui, ó. Na forma do tigre. Eu evito essa skill aqui, por quê? Porque ela me deixa imóvel, então eu sou um alvo fácil. PVP, então, esses PVPs massivos é impossível essa skill. Uhum. Eu parar pra usar isso em um, vão grudar três em mim e eu vou morrer. Então essa skill eu evito usar, porque ela me deixa imóvel, ela não vai me dar tanto dano, ela não vai me dar tanto DPS. E fora que Eu você pode prefiro usar essa a aqui. versão dela solta, né? Que Essa aí aqui você é isso, consegue fazer a exatamente. Ela é sequência. ranged. Exato, ela é ranged, ela vai ficar ticando ali o combo. Manter o combo é importantíssimo nela, principalmente quando entrar cavalaria. Então, usar essa aqui é muito mais importante para mim do que a outra. E essa outra aqui, ó. Qual? Essa aqui. Essa aqui, eu gosto de usar ela. Ela me dá um dano. Mas essa outra aqui eu consigo aplicar o combo mais rápido, que é na forma da Garça. Consigo, se eu ficar apertando, ela vai aplicar o combo. Então eu consigo manter uma taxa de combo. Algumas skills eu gosto mais para manter o combo alto. Essa aqui é muito boa para manter combo. Uhum. Porque, por exemplo, essa aqui do Tigre, essa 2 aqui que eu uso, ela me dá muito burst. Então, por exemplo, em PVP, esse tipo de coisa, ela é muito boa. Ela é muito melhor do que o Kamehameha, porque o Kamehameha é fácil de esquivar, é fácil de sair dele. Então, essa
esse círculo aqui do Tigre, ele é muito melhor porque ele vai aplicar o dano em área e burst. Ele aplica muito burst esse skill. Mas só que para PvE, sim, para quando você quer manter o combo alto para ativar o Cavalaria, é melhor a outra, porque ela vai dar mais hits, então ela é mais Sim, sim. interessante. Mas no geral, quando eu aplico isso aqui, ó, então o meu combo ele basicamente vai girar entre a 2 e a 3, dependendo da forma que eu começar. Então aqui, ó, alma, 2, rolei, 3, 3 de novo, e aí eu vou 4, mudei de forma, ultei, usei a raposa, usei o gato para resetar mais as skills, e aí você vai combando. Ah, bacana. E ó, galera, expande skill atrás de expande skill. Mas bom, É, pô, galera, espero que vocês tenham entendido sobre a classe. Eu sei que muitos de vocês ficaram me pedindo em live várias vezes sobre isso. Finalmente eu enchi o saco do Docs para vir aqui e reservar um tempinho dele aí para poder trazer todo o conhecimento dele. Eu acho interessante a gente sempre pegar o conhecimento. Tem muita gente que de repente pega e sai tacando tutorial, até de outros jogos, fica pegando e tacando tutorial apenas tipo assim, ele acha que sabe de tudo. E na verdade é sempre bom você pegar conhecimento das pessoas que realmente são mains da classe, né? Independente do jogo, seja qualquer tipo de MMORPG. E isso é interessante porque ele traz uma visão que tem coisinhas ali que eu não sabia. E eu achei interessante, sabe, das skills. Então é isso que é bom, é vocês absorverem o conteúdo o máximo possível cada minutinho, porque a gente dedica esse tempo aqui para vocês melhorarem a conta de vocês. Eu sei que não só a galera do Eudora 4, quanto até do Joker e de outros servidores assistem os vídeos aí, pegam esses detalhes. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa aquele like gostosinho, compartilha com a galera pra galera ficar informada sobre todos os vídeos, tutoriais e informações gerais aqui de Crystal of Atlan. Docs, dá um tchau aí pra rapaziada aí. é isso, rapaziada. Eu vou mandar pro Flash as pré-definições aqui das skills que eu tenho, caso ele queira compartilhar com vocês. Claro, claro. Não tem muita variação não, mas só que, por exemplo, algumas coisas eu prefiro mais mobilidade, em outras eu prefiro mais dano, enfim. Acho que vale a pena. E quem quiser trocar ideia, pode me chamar, a gente conversa. É Fechou. isso. É isso, galera. Tamo junto. Até mais. Falou!